Meu amigo Marcelo, amigos do canal Flamengano, pessoal, estou aqui na rodoviária, um transbordo, mas eu estou com saudade, a rodada já acabou, eu queria falar com vocês, estou aqui para mais um clique no lance. Rapaz, a rodada 32 do Brasileirão foi um horror para o Flamengo, horrorosa para o Flamengo. Porque o Flamengo empatou com o São Paulo na Vila por 2-2, ainda perdeu o Plato expulso para o próximo jogo. E a rodada foi ruim por quê? Porque o Palmeiras no dia seguinte ganhou do Santos no Allianz Parque, como a gente previa, por 2-0. Com isso, o Flamengo se afastou ainda mais do Palmeiras. Agora a desvantagem é de 4 pontos. Faltam 6 jogos para acabar o campeonato, 7 jogos para Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras pode até perder um desses jogos. Se ele ganhar 6 partidas, ele é campeão, porque o Flamengo tem que tirar 4 pontos, numa rodada só consegue tirar 3. Portanto, o Flamengo, mesmo que vença todos os jogos, precisa que o Palmeiras tropece 2 vezes. Uma dessas chances do Palmeiras tropeçar agora, né? Vai jogar contra o Mirassol no Maião. O Flamengo vai receber o Santos no Maracanã. O Bruno Henrique deve voltar para o comando do ataque. Eu acredito que o Felipe Luiz faça isso. E o Flamengo precisa ganhar do Santos. O Santos precisa do resultado. A derrota do Santos o colocou na zona do rebaixamento, porque o Vitória ganhou do Inter por 1-0. Então o Flamengo precisa ganhar e vamos ver. O Mirassol perdeu com o Fluminense no Maracanã. Foi um bom jogo. O Fluminense conseguiu jogar bem depois de algum tempo. Vem numa sequência de vitórias como mandante. Jogou bem no segundo tempo. O Mirassol foi bem no primeiro tempo, mas o Fluminense venceu por 1-0. Um gol meio sem querer do Serna. Desculpa, pessoal. E o Fluminense venceu por 1-0. E se aproximou. Está 1 ponto do Botafogo, está no G7. A 5 do Mirassol, o Botafogo, a 6 do Fluminense. A rodada foi muito boa para o Botafogo, que ele ganhou do Vasco por 3-0, parou a reação do Vasco. O Bahia perdeu de 3-0 para o Atlético. O Atlético finalmente parece jogar um bom futebol. E agora, se entrar forte, entra para ser campeão da Sul-Americana e garantir-se na Libertadores. E o Botafogo, então, viu o São Paulo perder ponto, o Vasco perder ponto, só o Fluminense. O Mirassol perder ponto, só o Fluminense e o Bahia. Só o Fluminense ali que ganhou e continuou ali um pontinho atrás do Botafogo. O Flamengo, então, precisa jogar esse jogo com o Santos. E aí no meio de semana vai pagar o jogo atrasado, que é contra o Sport lá na Arena de Pernambuco. E o Palmeiras vai pagar o jogo atrasado, que é com o Santos na Vila, com o Neymar. Também é um jogo de risco para o Palmeiras, é clássico. E o Palmeiras pode tropeçar diante do Santos. Se o Flamengo não tropeçar no final de semana, quem sabe essa diferença na quarta-feira já se encurte, né, depois do Maião e do jogo na Vila. Final de semana ela já não existe, ou pode ser que o Palmeiras se consolide também rumo ao título brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. A rodada também teve o empate de Fortaleza e Ceará. Eu não vi o jogo, 1-1, que deixou Fortaleza numa situação difícil, com 29 pontos, junto com Juventude, mas o Fortaleza tem um jogo a menos. Se ele ganhar, vai a 32, fica um empatado a 1 do Santos, não me lembro agora, e 2 do Vitória, que está fora da zona, estaria vivo, com condições ainda de escapar. O Juventude vai jogar com o Vasco, com 29 pontos, sem ter jogo a menos. Se ele não ganhar o Vasco em São Januário, eu acho que pode começar a preparar a mala para a Série B ao lado do Sport. O Flamengo, com a derrota, ficou a 2 pontos só do Cruzeiro. Hoje ele está mais perto do terceiro colocado alcançá-lo do que do primeiro. Claro, o Flamengo tem um jogo a menos, confirmando a vitória com o Sport, que é muito provável. O Flamengo ficaria 5 do Cruzeiro. Mas hoje, olhando a tabela, o Cruzeiro está mais perto do Flamengo do que o Flamengo do Palmeiras, o que é uma notícia ruim, já que a gente almeja, né, ver aí o Flamengo brigando pelo título e, quiçá, quem sabe, sendo campeão brasileiro. A rodada foi essa, o Flamengo empatou com o São Paulo em Santos, e agora está 4 pontos do Palmeiras. Final de semana, o Flamengo recebe o Santos no Maraca. Vamos ver se o Flamengo consegue uma grande vitória e começa a reagir aí nessa briga contra a equipe verde de São Paulo e também contra o Cruzeiro, por que não? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, canal Flamengano, Marcelo, Brian, Gilberto, valeu, galera!